Olá, turma, tudo bom? Nós vamos dar início agora à nossa segunda aula. Nessa aula, nós começaremos a estudar a unidade 2 do nosso curso, padronizações e normatizações. Nós vamos dividir o estudo desta unidade em dois encontros, para que não fique muito cansativo para vocês. Então, nesta aula, vamos trabalhar a primeira parte, a primeira metade da unidade, e no próximo encontro será trabalhado o restante. Então, vamos iniciar. Você pode acompanhar a aula, além dos slides, além da apresentação, deste PowerPoint, você pode também acompanhar pelo material apostilado que foi compartilhado com vocês. Então, vamos iniciar o estudo desta unidade. Sejamos todos bem-vindos a mais um encontro. Bem, na primeira parte desta aula, nós vamos conversar sobre os elementos normativos, começando dando o conceito de artigo. O artigo é unidade básica que serve para apresentar, dividir ou ainda agrupar assuntos dentro de um texto de uma lei. O artigo pode estar subdividido, desdobrado em parágrafos ou ainda em incisos. Os parágrafos, por sua vez, podem estar divididos em incisos. Os incisos, por sua vez, podem estar divididos em alíneas, e as alíneas, por fim, podem estar ainda subdivididas em itens. Conforme lei complementar de número 95 do ano de 98, e posteriormente foi alterada por lei complementar de número 107, já no ano de 2001, e também com o decreto 4.176 do ano de 2002, normas que estabelecem as regras e as diretrizes para elaborar, redigir, alterar e ainda consolidar, dentre outros aspectos, atos normativos. Essas normas nos apresentam as seguintes regras fundamentais com relação ao artigo. Vejamos, podendo acompanhar lá pelo nosso material. O artigo pode ser escrito de forma abreviada, ART, ponto, seguida do número ordinal, até o artigo 9º, dispensando-se o ponto entre o numeral e o texto. Já a partir do artigo 10, emprega-se o número cardinal seguido de ponto, como nos exemplos que vocês vão observar lá no nosso material. Então, até o artigo 9º, coloque o numeral. Depois, a partir do artigo 10, já não precisa mais o numeral, basta colocar somente o ponto entre o espaço do número cardinal e o início do texto do artigo. Outra regra, você também pode escrever a palavra artigo por extenso, se vier empregada num sentido genérico ou ainda desacompanhado do número, fazendo referência ao artigo anterior da lei, o artigo da resolução que trata de tal assunto. Então, nesse caso, você escreve por extenso a palavra artigo. O texto de um artigo inicia-se por letra maiúscula e devemos sempre encerrar com ponto final. Quando o artigo se subdivide em incisos, chamamos a disposição principal, a parte principal, de caput, que traduzindo do latim para o português significa cabeça. Logo depois encerramos com 2 pontos e as subdivisões devem ser encerradas com ponto e vírgula, com exceção da última, que deve ser concluída com ponto final. Em referências, empregamos a forma abreviada de artigo, ART, ponto, seguida de algarismo arábico e do símbolo de numeral ordinal até o 9, como no exemplo que está
lá no nosso material. O fundamento é o artigo 5º da Constituição. A Lei Complementar número 75, em seu artigo 37, trata de tal assunto. Já a partir do número 10, empregamos apenas o algarismo arábico correspondente. Referência ao artigo 10, ponto, certo? Vamos falar agora sobre o parágrafo, que consiste na divisão imediata do artigo, podendo conter tanto explicações quanto modificações da proposição anterior, do caput, no caso. É representado por um sinal gráfico, uma forma entrelaçada das palavras, das letras S, dos S iniciais, de uma expressão latina que significa, de uma expressão latina, signum sectionis, que significa sinal de seção ou de corte. Dando continuidade, nós vamos empregar o sinal gráfico representado pelos dois S's antes do texto do parágrafo, quando seguido de número, empregamos o número ordinal até o 9, dispensando o ponto entre o numeral e o texto. A partir do número ordinal 10, empregamos a numeração cardinal, né, seguida de ponto, como nos exemplos que você vai ver no material. Parágrafo 1º, qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, poderá. Parágrafo 11, veja como a partir do 10 já muda a regra. A violação do disposto neste artigo sujeita. Também temos que ter atenção com as citações e as referências bibliográficas. Agiu nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Empregamos o sinal gráfico duplo, quando seguido de número, quando quisermos indicar mais de um parágrafo, como no exemplo que temos, o artigo 32 e seus parágrafos 4º e 5º esclarecem o assunto. Usamos ainda a palavra parágrafo, neste caso, escrevendo por extenso, quando o parágrafo for único, né, como no modelo que temos no material. Então, quando se tratar de parágrafo único, escreva por extenso, parágrafo único. Quando o sentido for vago, indeterminado e ainda estiver desacompanhado do número, aí dessa forma iremos nos referir ao parágrafo escrevendo a palavra por extenso. A forma P ponto único somente pode ser usada nas referências entre parênteses, como no exemplo que temos no material, artigo 32, parágrafo único do Código Eleitoral. O texto de um parágrafo deve ser iniciado com letra maiúscula e devemos encerrar com ponto final. Quando o parágrafo se subdivide em incisos, iremos empregar 2 pontos antes das subdivisões, que, no caso, deverão ser separadas por ponto e vírgula, com exceção da última, claro, que deve ser terminada, concluída com ponto final. Vamos conversar agora sobre os incisos. O inciso é usado como elemento que discrimina o caput de um artigo ou então de um parágrafo. O inciso vem após 2 pontos e é indicado por algarismos romanos, seguido de travessão e separado por ponto e vírgula, com exceção do último, que deve ser finalizado, encerrado com ponto final. As iniciais dos textos do inciso devem ser minúsculas, né? Então, tenha esse cuidado, tá bem? Como no exemplo que temos no material, artigo 118, são órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1º, o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2º, os tribunais regionais eleitorais. 3º, os juízes eleitorais. 4º, as juntas eleitorais. O inciso, quando citado em ordem direta, deve ser grafado por extenso, né, como no exemplo que temos no material, a linha C do inciso 3
Se for na ordem direta, o nome inciso, a palavra inciso pode ser retirada, suprimida do texto, como no exemplo que temos, artigo 67, inciso 9, C, sem a palavra alínea, do regimento interno. Vamos conversar agora sobre as alíneas. A linha consiste no desdobramento, na subdivisão dos incisos, e aparece indicada por letras minúsculas, seguidas de parênteses. Quanto às iniciais e à pontuação dos textos das alíneas, aplicaremos aqui exatamente as mesmas regras dos incisos. Então, veja só no exemplo que consta lá na nossa apostila, artigo 14, o alistamento, parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. 2, facultativos para, a linha A, os analfabetos, ponto e vírgula. B, os maiores de 70 anos. C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, veja como aparecem as alíneas. Nesse caso, as alíneas consistem numa subdivisão ou num desdobramento do inciso 2º, do parágrafo 1º do artigo 14. A linha, quando citada em ordem direta, deve ser grafada por extenso. A linha C do inciso 5. Se for citada na ordem direta, a palavra linha pode ser suprimida. O artigo 67, inciso 9, C, né? Veja que a palavra linha foi suprimida. Já chegando aos últimos pontos desse tópico, falaremos de item. O item consiste no desdobramento, subdivisão das alíneas, e vem indicado por algarismos arábicos. As letras iniciais e também a pontuação dos textos seguem as mesmas regras dos incisos. Então, veja o exemplo. Artigo 1º, são inelegíveis, inciso 2º, para presidente e vice-presidente da República. A linha A, até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções. Aí, item 1, os ministros de Estado. Item 2, os chefes dos órgãos, etc. Para concluir, algumas observações que vêm ao final. A palavra caput, por ser termo latino, que vem do latim, deve ser sempre destacada em itálico ou em negrito. Quando a palavra caput for citada na ordem indireta, deve vir entre vírgulas. O artigo 91, vírgula, caput, vírgula, da Constituição Federal. Os manuais de redação oficial nos orientam a não empregar abreviaturas de números, né? Então, devemos sempre, né, escrever a numeração completa. É que em muitos textos vemos abreviação de ano. Por exemplo, Constituição de 88. O adequado, né, o mais correto, é Constituição de 1988, né? Portanto, não abreviar o número, o ano, 1988. Agora a gente vai passar, pessoal, para o estudo de outro tópico, né? Fechamos aqui essa parte inicial sobre os elementos normativos e agora nós vamos à parte de pontuação. Opa, faltou aqui acrescentar nesse nosso slide o tópico 2, pontuação, tudo bem? Então, antes de referência ao texto legal, nós vamos conversar sobre pontuação com elementos normativos. Bom, citando referências de elementos articulados, naturalmente ocorrerão dúvidas com relação à utilização ou não de vírgulas. A ordem direta crescente ligada pela preposição de não recebe vírgula. O processo está baseado nos incisos 1 e 2 do artigo 226 do Código Penal. O advogado recorreu com base na linha D
do inciso 3 do artigo 593 do Código de Processo Penal, com base na linha B do inciso 2 do artigo 10 da Lei 8666, de 21 de junho de 93. Na sequência de ordem indireta, mesmo com a preposição de, deve ser separada por vírgula. Tal situação é regulada no artigo 302, inciso 3, do Código de Processo Penal. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição de 88, repete a regra do artigo 153, parágrafo 3º da Constituição de 67. Então, vejam aqui, conforme consta no nosso material, o cuidado que se tem com a utilização ou não de vírgulas, no momento em que você for citar determinado parágrafo, determinado inciso, determinada linha ou determinado item. Então, saiba quando deve e quando não deve ser usado entre vírgulas. Erro comum é, por exemplo, citar a linha e esquecer, né, de colocar vírgula, como no exemplo que temos lá no material, artigo 14p do Código de Processo Penal. Veja que, como lá no exemplo, falta uma vírgula depois da alínea B, certo? Artigo 14, vírgula, do Código de Processo Penal, também nesse caso, aqui não deveria ter sido usado vírgula, deveria ter sido escrito diretamente, artigo 14 do Código de Processo Penal. Então, cuidado também no momento de empregar a utilização de vírgulas. Agora sim, vamos ao ponto 3, referência a textos legais. A recomendação na redação oficial é empregar por extenso na primeira vez. Por exemplo, você vai citar uma lei, você vai citar pela primeira vez no seu texto uma lei. Então, escreva tudo por extenso, como nos exemplos, Lei 8.177, de 1º de março de 91. Aí, já no momento em que você for citar pela segunda vez, aí, nesse caso, já pode reduzi-la, já que você citou uma primeira vez por completo, agora, ao citar pela segunda vez, pode citá-la na forma reduzida. Por exemplo, Lei 8.177/1991. Use a inicial maiúscula e por extenso, quando fizer referência expressa a um diploma legal, a uma lei, a uma portaria, a uma resolução. Então, nunca escreva lei com L minúsculo, nunca escreva portaria com P minúsculo, nunca escreva decreto-lei com D minúsculo, com L minúsculo, escreva com letras iniciais maiúsculas. De uma forma geral, também, de uma forma geral, use com letra inicial minúscula quando você for citar lei, resolução, ato normativo, quando for citar somente esta palavra, sem estar fazendo referência a um diploma normativo específico. Por exemplo, a lei é fonte imediata da justiça num país. Nesse caso, você não está fazendo referência específica a uma lei, você está falando da lei num sentido genérico, certo? Quando se tratar de referência à lei, né, colocada entre parênteses, a expressão pode ser abreviada, como no exemplo que a gente tem. Ao invés de colocar decreto-lei, tudo por extenso, coloque apenas DL, se você estiver citando dentro de parênteses, entre parênteses. Passando ao próximo ponto, vamos conversar sobre datas, né? Como a gente deve fazer referência a datas, né, num texto jurídico. As datas devem ser destacadas, né, devem ser escritas observando as seguintes normas, orientações, tanto no que diz respeito à linguagem formal, né, e técnica. Vejamos, a localidade
não pode ser abreviada. A unidade da federação não é obrigatória. Recomenda-se usar em localidade pouco conhecida ou com nome semelhante em outro estado. O primeiro dia deve ser ordinal, não existe zero, né? Antes do número 2 até o número 9. O mês deve ser escrito em letras minúsculas e por extenso, né? Não existe ponto entre o milhar e a centena do ano. Então, estamos no ano de 2024. Escreva 2024. Não coloque o ponto para indicar o 2024, certo? Coloque tudo direto, sem ponto. Nos casos em que for cabível o uso da data abreviada, não se deve pôr zero à esquerda do número no dia e no mês. Então, coloque, ao invés de colocar 05 do mês 06 de 2016, coloque só 5/6 de 2016. No interior do texto, datas e anos podem ser escritos de forma plena ou abreviada. No entanto, em órgãos públicos, a preferência é pela forma extensa. O primeiro dia do mês é designado com ordinal também, como nos exemplos. Entre 1986 e 1988, o Congresso elaborou a atual Constituição, assinada em 8 de outubro de 1988. Então, veja a forma correta como foi escrito como foi escrito no texto a data 8 de outubro de 1988. Brasil foi campeão mundial de futebol nos anos de 58, 62, 70, 94 e 2002. Então, veja também aqui como aparecem essas datas. O documento foi assinado em 1º de abril de 2004. Também veja como está corretamente escrito a data. Se a data não estiver centralizada, indica-se o uso de ponto final, né? Brasília, vírgula, 1º de junho de 2015, ponto. Brasília, 2 de junho de 2015. Brasília, traço, DF, Distrito Federal, vírgula, 27 de junho de 2015. Datas que se tornaram, como falamos lá no material, efemérides, né, que significa que são datas que representam algum feriado, por exemplo, alguma data que consista num feriado, né, são escritas por extenso de preferência. O 7 de setembro, o 15 de novembro, o 2 de julho. Então, nesse caso, evite usar os números, prefira escrever por extenso, né? Mas, se for dia 1º, né, o 1º de janeiro, ou 1º de maio, que no caso é o dia do trabalho, as décadas podem ser mencionadas sem a referência ao século, a não ser, né, quando haja possibilidade de haver alguma confusão, né, como nos exemplos que temos lá no material. O milagre econômico da década de 70. Os anos 20 foram fortemente influenciados pela Semana de Arte Moderna de 1922. Na década de 1850, então, também procure seguir essas orientações. Passemos agora a outro ponto, horas, né? Vamos verificar como escrever horas num texto com linguagem formal. O símbolo de horas é a letra H, o de minutos é MIN e o de segundos é a letra S. Na menção de horas cheias, a orientação é de não usar o símbolo, mas a palavra hora ou horas por extenso. Encontro você às 14 horas. Então, escreva por extenso a palavra horas. Na menção de horas e minutos, sugestão, usar o símbolo de horas, não havendo necessidade de incluir o símbolo de minutos. Encontro você às 14h30. Na menção de horas, minutos e segundos, sugestão, usar os símbolos de hora e minuto.
né, não havendo necessidade de incluir o símbolo de segundos. Encontro você às 14h 30 min 22, né? Seria 14 horas 30 minutos 22 segundos, mas os segundos não precisa usar o símbolo. Em referência a horas, não se usa zero antes do numeral. Por exemplo, encontro você às 01h, às 02h. Não, só 1 hora, 2 horas. Quando a referência for a período de tempo, não a horário, não usamos símbolo, mas as palavras, hora, minuto, segundo, escritas por extenso. Também se recomenda não usar o algarismo. A reunião se estendeu por 4 horas e meia e 30 minutos. Então, veja como no exemplo está tudo escrito por extenso. Numa linguagem formal, né, também devem ser seguidas as orientações dadas anteriormente, ainda que a leitura não corresponda exatamente à grafia, como no exemplo que temos, a sessão, nesse caso poderia ser a sessão do tribunal, a sessão de julgamento do tribunal terminou às 12h30. Aí na leitura pode ser lido como 12 horas e 30 minutos, 12h30, ou então ao meio-dia e meia, certo? As regras não se aplicam quando, numa linguagem muito técnica, não corresponderem à praxe, ou seja, ao uso da linguagem no dia a dia, ou a instruções que forem específicas. Avançando para o próximo ponto, discutindo os pronomes de tratamento, vamos conversar sobre grafia, sobre concordância e também sobre o uso das palavras excelência ou senhoria, muito usadas no direito. O conhecimento adequado na utilização de pronomes de tratamento é muito importante para a correta linguagem e comunicação jurídica, né? Principalmente quando você, futuramente, no exercício da sua atividade pública, né, frequentar ou até mesmo for um funcionário público e, portanto, precisar se comunicar numa instituição pública. É muito importante ter atenção, né, para o uso desses pronomes de tratamento em 3 momentos diferentes, no vocativo, no corpo do texto e no endereçamento, que é o que a gente vai tratar a partir de agora. Vamos compreender o sentido de grafia, né? Não devemos abreviar os pronomes de tratamento no endereçamento, no encaminhamento, no vocativo e também em comunicações que sejam dirigidas a autoridades dos poderes da República, né, e também a autoridades eclesiásticas da Igreja, né. A forma por extenso demonstra maior respeito, né, deferência. Portanto, é recomendável que seja assim usado numa correspondência mais formal ou cerimoniosa. Numa correspondência interna, nada impede que o pronome de tratamento seja abreviado na escrita do texto, né? No entanto, é mais adequado que sejam também usadas formas de escrita por extenso, por serem consideradas mais elegantes, sofisticadas e também mais adequadas à norma culta da língua portuguesa. Então, atenção à grafia. A conclusão a que podemos chegar é que é melhor, é recomendável que se escreva tudo por extenso. Cuidado com a concordância, vossa, ou sua, né? Vejamos, a palavra vossa é empregada para a pessoa com quem se fala, a quem se dirige a correspondência. Vossa Excelência, né? Vossa Senhoria. Sua é empregado para a pessoa de quem se fala. Concordância de pessoa, né? Os pronomes de tratamento, ainda que se refiram à pessoa com quem se estabelece uma comunicação, devem concordar com a terceira pessoa.
o verbo concorda com o substantivo que integra a locução. Veja como no exemplo, Vossa Senhoria saberá encaminhar o problema. Então, cuidado com a concordância. Também os pronomes possessivos, referentes a pronomes de tratamento, são sempre os de terceira pessoa, como no exemplo, solicito que Vossa Senhoria encaminhe seu pedido, e não vosso pedido. Concordância de gênero, né? Faz-se a concordância não com o gênero gramatical, mas sim com o sexo da pessoa representada pelo pronome de tratamento. Vossa Senhoria será arrolado como testemunha. Vossa Excelência será informada imediatamente sobre a solução dada ao caso. Diga à Sua Excelência que nós o aguardamos. Então, verifique se a pessoa a quem se dirige é do sexo masculino ou feminino, para que a concordância seja feita corretamente. Excelência ou senhoria, né? Vejamos os sujeitos que são tratados por excelência. Né? Vejamos os sujeitos que são tratados por excelência. Bem, no nosso material, você vai encontrar uma relação de sujeitos que são tratados por excelência, que, portanto, em qualquer comunicação que for estabelecida, o pronome de tratamento a ser usado deve ser excelência. Por exemplo, no âmbito do Poder Executivo, presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado, secretário-geral da Presidência da República, né? Então, veja que aqui nós temos o alto escalão do Poder Executivo. E por aí adiante, né? Lá no nosso material você vai encontrar e assim você poderá fazer uma leitura complementar e observará, né? Quem recebe o tratamento de Vossa Excelência, quem recebe o tratamento de Vossa Senhoria, certo? Também uma outra questão que deve ser acrescentada é a respeito do vocativo que deve ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder. A expressão excelentíssimo senhor, né, seguido do cargo respectivo. Aí também temos lá no material uma sequência de exemplos. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Demais autoridades devem ser tratadas com o vocativo senhor, né? Seguido do cargo respectivo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e também para particulares. O vocativo adequado é, né, senhor fulano de tal. Algumas importantes observações. A forma vossa magnificência é empregada em comunicações que sejam dirigidas a reitores de universidade. O vocativo correspondente é magnífico reitor. Os pronomes de tratamento, que são usados para comunicação com religiosos, são Vossa Santidade, comunicações dirigidas ao Papa. Aí, neste caso, o vocativo correspondente é Santíssimo Padre. Vossa Eminência, né? Ou Vossa Eminência Reverendíssima, comunicação dirigida aos cardeais. O vocativo correspondente, Eminentíssimo Senhor Cardeal, ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal. Bem, temos ainda o Vossa Excelência Reverendíssima, que é usado para se comunicar com arcebispos e bispos. Vossa Reverendíssima, ou Vossa Senhoria Reverendíssima, para monsenhores, cônegos e superiores religiosos. Vossa Reverência, para se comunicar com sacerdotes, por exemplo.
Bom, fica dispensado usar o superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e também para particulares. É suficiente o uso do pronome de tratamento senhor. Atenção com o uso do pronome doutor, né, da palavra doutor, que não é forma de tratamento, e sim, na verdade, título acadêmico. Portanto, evite usá-lo de forma indiscriminada, né, exagerada, né, de uma maneira geral, né, empregue o termo doutor apenas para se comunicar com pessoas que tenham o grau de doutor, né, por terem concluído, né, um curso universitário de doutorado. No entanto, né, vemos que é de praxe acabar se referindo a advogados, né, a médicos, como doutores, né? É uma cultura que se tem. Não há também maior problema com relação a isso. Em outros casos, basta que seja tratado como senhor ou senhora, né, já é o suficiente para conferir formalidade àquela comunicação. Bom, no material que eu compartilhei com vocês, vocês vão encontrar uma tabela com formas de tratamento consagradas, né, ou seja, respeitadas na linguagem jurídica. Então, de um lado, você terá a palavra substantiva e de outro a adjetiva. E assim você vai poder usá-la no momento correto. Por exemplo, acórdão. Acórdão é substantivo. Quando você quiser se referir ao acórdão, mas na forma adjetiva, venerando acórdão, câmara, colenda câmara, defensor, nobre defensor, juiz, meritíssimo juiz, e por aí vai. Sentença, respeitável sentença. Uma observação: adjetivos são grafados com inicial minúscula, e a recomendação é de não abreviar as formas de tratamento, né, como nos exemplos que nós demos acima. Ilustrando com um exemplo, nós vimos que quando quisermos usar um adjetivo para se referir à sentença, poderíamos falar respeitável sentença. Escreva respeitável por extenso, né? Não abrevie, como a gente vê em alguns casos, R. sentença. Não. Escreva a palavra respeitável por extenso, não abrevie. Vamos avançar e já vamos entrar na, na reta final, né, do encontro aí, desse encontro de hoje. O ponto 7 do nosso encontro é para tratarmos de siglas, abreviaturas e símbolos, né? Primeiro vamos conversar sobre as siglas que são empregadas para evitar repetição de palavras e também de expressões no decorrer do texto. A recomendação é de que, no momento em que você citar pela primeira vez, que a expressão seja totalmente escrita por extenso, né, antes da sigla respectiva, que no caso deverá aparecer entre parênteses, ou então com travessões. Como no exemplo que a gente tem no material, o Conselho Monetário Nacional, aí entre parênteses, CMN, a sigla correspondente, aprovou ontem mais uma medida restritiva. O outro exemplo, como está lá no material, a discussão do imposto predial e territorial urbano, aí entre parênteses, IPTU, pela Câmara, ainda promete alongar-se por muito tempo. Importantes observações. Vejamos. Primeira, né, podemos dispensar a parte por extenso apenas para nos referirmos a nome de partidos políticos ou de empresas privadas, né? Ou então quando aquela forma abreviada já se tornou sinônimo do próprio nome. Por exemplo, PSDB,
Bradesco, FGTS, né? Então, desses exemplos que a gente tem no material, sem dúvida, né, que com relação ao FGTS, né, a sigla se tornou um verdadeiro sinônimo, né, do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, né? Então, nesse caso, bastaria citar a sigla, né, não precisaria escrever por extenso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas, em caso de dúvida, transcreva, né, transcreva o significado da sigla. Não devemos usar aspas, nem ponto de separação entre as letras que formam a sigla, né? Com a sigla empregada no plural, é possível usar a letra S, minúsculo, indicando o plural, né? Os TREs, né? Os TRE maiúsculo e minúsculo S, né? Indicando os tribunais regionais eleitorais, né? Essa regra não se aplica quando a sigla termina com a letra S, né? Caso em que o plural é definido pelo artigo, porque senão ficaria o S maiúsculo e o S minúsculo. Então, nesse caso, indicaremos o plural no momento de usar o artigo na frente da sigla, né? O plural também pode ser feito pela duplicação das letras para siglas com até duas letras, desde que a sigla tenha até duas letras, como no exemplo que temos lá no material, né, de habeas corpus, por exemplo. A sigla de habeas corpus é HC, é muito usado no processo. Quando você quiser se referir a mais de um habeas corpus, você pode usar HHCC. Aí, neste caso, já se sabe que se trata de habeas corpus no plural. Siglas que sejam constituídas por até três letras, elas são grafadas, escritas com letras maiúsculas, né? Todas com letras maiúsculas, como, por exemplo, ONU, PIS, né? Veja que estão todas escritas com as três letras grafadas com maiúsculas. Não devemos fazer divisão silábica, né, de sigla grafada em letras maiúsculas. Siglas formadas por quatro ou mais letras, né, cuja leitura seja feita letra por letra, também devem ser escritas, grafadas com letras maiúsculas. PMDB, INSS, né, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, sempre que for pronunciada letra por letra, todas devem ser maiúsculas. Siglas que sejam constituídas por quatro ou mais letras, mas que formem palavra possível de pronunciar. Normalmente, né, preferencialmente, elas são escritas, grafadas como um nome próprio, como se fosse um nome próprio, né? Ou seja, apenas a primeira letra é maiúscula. É o caso, por exemplo, da Petrobras, né? Petrobras, Unesco, são siglas, né? São siglas, mas, no entanto, neste caso, pode ser escrita somente com a primeira letra grafada maiúscula. Siglas em que haja a leitura mista, né? Ou seja, parte é pronunciada pela letra e parte é pronunciada como palavra. A orientação é de que, neste caso, as siglas sejam escritas com todas as letras maiúsculas, como no exemplo que temos no material, DENIT, né? Veja que aqui a gente tem realmente a leitura mista. Primeiro pronunciamos a letra D, e depois o restante da sigla, NIT, NIT, a gente pronuncia como se fosse uma palavra, DENIT. Então, a orientação é de escrever com todas as letras maiúsculas. No caso de siglas consagradas, né, que fogem às regras descritas, aí, neste caso, excepcionalmente, verificaremos uma grafia própria, né, como é o caso da UNB, Universidade de Brasília. A UNB, ainda que a gente pronuncie letra por letra da sigla, diferentemente,
o N é minúsculo, né? Pela regra, pela preferência, como vimos, deveriam ser todas as letras maiúsculas. Mas aqui, excepcionalmente, vemos que adotou-se a letra N minúscula. Somente a letra U e a letra B ficaram maiúsculas. Siglas que não mais correspondam com exatidão ao nome por extenso, né? Também devem ser observadas, né? Acatadas, né? Se, no caso, forem as siglas usadas oficialmente. É o caso, por exemplo, da Embratur, né? Que não é mais empresa. A Embratur não é mais empresa brasileira de turismo. Ela se tornou um instituto, né? Um Instituto Brasileiro de Turismo. Mas a sigla permaneceu com o nome Embratur, né? Não foi modificado. O Ministério da Educação, o MEC, né, que na verdade era Ministério da Educação e Cultura, mas agora temos o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. Mas ainda assim, mesmo sendo só o Ministério da Educação, continuou com a sigla MEC. Siglas de órgãos estrangeiros, siglas de órgãos estrangeiros que se formam com letras da tradução do nome do órgão em português, né, quando essa denominação é usual, como é o caso da ONU, Organização das Nações Unidas, do FMI, Fundo Monetário Internacional, do BIRD, né, que seria aí o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Caso a denominação não seja comum em nosso idioma, a sigla de órgãos estrangeiros forma-se com as letras do nome do órgão na língua estrangeira, quando a tradução portuguesa não é comum. Aí a gente tem aí no material alguns exemplos, né? Por exemplo, a sigla Unesco. A sigla Unesco, ela está diretamente ligada da, ao nome em inglês, né? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, né? Traduzindo para o português, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Olha só como, no momento em que fazemos a tradução, em nada se parece com a sigla Unesco, né? Mas é porque Unesco, a sigla corresponde ao termo na língua original, em inglês, no caso. Tratando das abreviaturas. Bem, a abreviatura é a escrita de forma reduzida de uma palavra ou de uma locução e pertence ao estudo de processo de formação de palavras do nosso idioma. Trata-se de verdadeiro corte na palavra, com ou sem a omissão de alguma letra anterior, que é aceito nos casos em que há interesse máximo na síntese dos dados, né? Apesar de cada vez mais frequentemente ter sido usado essa prática, né, a abreviação de vocábulo ainda não deixou de gerar questões controversas. O Manual de Redação do STF orienta que devemos evitar sempre que possível o uso de palavras abreviadas, principalmente no contexto de uma frase, né? Abreviaturas são mais usadas em textos específicos, como dicionários, formulários, etc. Então, vamos aprofundar um pouco mais essa questão agora, fazendo algumas observações. Admite flexão de gênero, número e grau. É o caso do senhor, senhora, professor, professora, professores, doutor, né? Poderíamos também citar. O termo SA, Sociedade Anônima, né? Embora tenha aparência de sigla, né, em verdade acaba constituindo a abreviatura, né, das palavras sociedade e anônimo, né? Por isso recomenda-se usar o ponto, né, e não a barra. Para abreviar, né, sempre que possível termine a abreviatura com uma consoante,
Por exemplo, abreviou a palavra acórdão, então termina na letra C, AC, acórdão. Relator, termina na letra L, né? Então, procurando concluir a abreviatura numa consoante, não numa vogal, certo? Então, importante aí essa orientação, né? Se a palavra é cortada em um grupo de consoantes, todas devem aparecer na abreviatura, como no exemplo de instituição, de secretaria, né? Então, veja que todas as consoantes entraram na abreviatura. Independentemente se a abreviatura termina em vogal ou consoante, coloque ponto final, né? Logo depois de abreviar, coloque ponto final. Há palavras cujas abreviaturas podem ser formadas pela combinação de suas consoantes, né? Ou de suas iniciais e suas últimas, consoante e vogal, como no exemplo de dúzia, valor. Se na parte constante da abreviatura aparece o acento gráfico da palavra, o acento gráfico deve permanecer, como no caso da abreviação da palavra página, né? Veja que na abreviação PAG ponto aparece o acento agudo na letra A. Em palavras que sejam compostas, que sejam ligadas por hífen, o hífen deve ser mantido na abreviatura. A abreviação de Procurador-Geral, PROC, ponto, hífen, GER, ponto. Veja que o hífen aparece na abreviatura. A inicial pode ser maiúscula ou minúscula, conforme as regras da ortografia oficial, né, do novo acordo ortográfico em relação à palavra por extenso. Se quiser abreviar rua, R, ponto, mas aí você coloca o R maiúsculo. Querendo abreviar doutor, o D, R ponto, D pode ser maiúsculo. O ponto de abreviação, quando coincide com o ponto final, acumula a função deste, por isso deve evitar repetição. Foram convidados para o debate políticos, professores, engenheiros, etc. Veja que nós aqui abreviou-se a palavra etc., colocando etc. Ponto. Como aqui a abreviatura está terminando uma frase, então o ponto final da abreviatura já também representa o ponto final da frase, né? Não devendo ser, né? Não devendo ser colocado novo ponto final. Os meses, que são sempre abreviados com as 3 letras iniciais, né? Se for escrito todo em letras maiúsculas, dispensa-se o ponto, né? Se for escrito somente com a inicial maiúscula ou todo em letra minúscula, aí deve aparecer o ponto de abreviação. Atenção, não deve ser abreviado o mês de maio, né, em razão de só possuir 4 letras. Existem ainda abreviaturas que podem ser reduzidas com variações, né, como, por exemplo, antes de Cristo, que pode ser A.C. com o C maiúsculo, ou A.C. com todas as letras maiúsculas. Né? Outro exemplo é a palavra folha, né, que tem 3 possibilidades de abreviar a palavra folha. Então, existem essas possibilidades de variações de abreviatura, né? Existem ainda abreviaturas que representam mais de uma palavra, então tem que haver esse cuidado, né, de esclarecer ao leitor com que sentido foi empregada aquela abreviatura. Não devem ser abreviados nomes geográficos, né, a não ser que se trate de estados da federação, né, e aqueles casos que sejam mundialmente aceitos, né, globalmente aceitos. Então, o estado do Pará abrevia PA, certo? O estado de São Paulo, SP. Eu posso abreviar Estados Unidos da América? Posso. Posso usar
as letras E, U, A, tudo maiúsculo, né? Estados Unidos da América, posso, porque isso é reconhecido. No caso, melhor ainda usar a sigla em inglês, USA, né? Que no caso é conhecida globalmente. Todos sabem que se trata do país Estados Unidos da América. Por uma questão de praticidade, as abreviaturas podem ser grafadas, né, escritas, sem sobrelevação, seguida de ponto, né, companhia, cia, ponto, doutora, dra, ponto, vossa excelentíssima, v, ponto, exma, ponto, né, desde que não formem palavras inadequadas, como profa, né, que seria a professora, amo, amigo, né? Tal recurso não é muito empregado em textos jurídicos. Também não se abreviam palavras com menos de 5 letras, com algumas raras exceções, como é o caso da palavra hora, como é o caso de idem, de são, de vide, de sul, né? Então, nesses casos, excepcionalmente, admite abreviação. Unidades de peso e de medida, né? Unidades de peso e de medida são abreviadas quando seguem os numerais, como nos exemplos, 10 gramas, 24 mililitros. Abreviaturas das unidades de medida não tem plural nem ponto. Então, lá no nosso material, você encontra a abreviatura de centímetro, metro, segundo, grama, milímetro, quilograma e também quilômetro. Quando apresentadas isoladamente, devem ser escritas por extenso. Grama, mililitro, quilograma, portanto, tudo sendo escrito por extenso, quando forem apresentadas isoladamente, quando não estiverem relacionadas diretamente a um número. Plurais, né? Plurais também comportam abreviaturas, normalmente indicados com o acréscimo da letra S, né? Antes do ponto que indica o corte. Alguns plurais, né, por outro lado, podem ser indicados pela duplicação da letra. Então, a gente tem, né, os exemplos da abreviatura de séculos, de páginas, de folhas, né? Veja como é simples, né? Folhas seguintes, Vossa Senhoria, Vossas Senhorias, né? Vossas Excelências, né? Suas Senhorias. Observe que o S, né, de Sua Senhoria e o V de Vossa Excelência ficam invariáveis, né? Porque não há uma forma abreviada plural para os possessivos que integram os pronomes de tratamento. Muito menos se pluraliza a abreviatura de dons ou donas, né? Além do plural, a duplicação da letra pode também indicar o superlativo. O D, ponto, digno, o DD, ponto, digníssimo. Não se usa a abreviatura N, número, né, antes do numeral que discrimina logradouro, né, mas sim a vírgula. Chegando ao último ponto desse tópico, vamos tratar dos símbolos, né, que são abreviaturas fixadas por convenções, quase sempre internacionais. Normalmente não recebem ponto de abreviação, não admitem plural, nem são escritos com letra maiúscula. 200 gramas, 200G, né, sem ponto, e também sem o S de plural. 5 quilômetros, 5 km, né, sem o S, né, sem o S indicando o plural, e também sem o ponto. Algumas observações, né, em alguns casos, esses símbolos podem ser escritos com letras maiúsculas, como, por exemplo, símbolos que se originam de nomes próprios, como o N de Newton, né, o W de Watt, prefixos gregos, né, o M maiúsculo que indica o mega, o G maiúsculo que indica o giga, símbolos de elementos químicos, letra O maiúscula que indica o oxigênio, por exemplo, símbolos dos pontos cardeais,
N de norte, S de sul, L de leste, O de oeste. A representação das horas nunca deve conter vírgula, né, pois essa é privativa de número decimal. 16 horas e 15 minutos, então 16H, 15 min, né, jamais 16,15 horas. Né? Símbolos das unidades de medida, com exceção das horas, devem ser escritos depois do número a que se referem, não antes nem intercalados entre a parte inteira e a parte decimal. Então, 34,5 quilômetros, 1,25 quilos. Então, sempre vem ao final, né? Símbolos das unidades de ângulo plano, né, que são gravados como expoentes. Quanto a isto, né, no direito, dificilmente isso será empregado. Já no caso do símbolo da moeda real, que é R maiúsculo com o cifrão, fica antes do número que indica o valor, a importância, né, e separado deixe por um espaço. Né? Se houver possibilidade de fraude, né, deve-se também escrever por extenso o número. Recomenda-se observar espaço entre o número e o símbolo, exceto na combinação de horas e minutos. Pesos e medidas devem ser escritos por extenso, a não ser em tabelas e gráficos. Né? Exceções: abreviamos quilômetro quando nos referimos a um ponto determinado de uma rodovia, por exemplo, e também devemos abreviar quilograma e metro, né, quando forem usados como referência a peso, né, e a altura das pessoas. Avançando para o ponto 8, citação. Né, aqui nós vamos tratar de algumas questões importantes. A citação consiste no registro de informação extraída de uma outra fonte. Né? As citações podem ser diretas, né, quando reproduzem o texto original, ou podem ser indiretas, quando o autor, neste caso, faz uma paráfrase, né, quando reproduzem a ideia do autor, no entanto, utilizando-se de outras palavras, que também é admitido. Algumas importantes observações. Né? Na citação, deve-se manter a fidedignidade às ideias do autor, né? Se o autor for parafraseado, né? Ou então o respeito ao texto citado, se for transcrito. Ocorrendo erros, né? Na ocorrência de erros, emprega-se a palavra latina sic, que significa assim, entre parênteses ou colchetes, ao final da citação ou logo após a palavra ou expressão estranha ou errada, para indicar que está igual ao original, certo? Caso no momento da transcrição ou de parafrasear o autor, perceba-se que no texto original o autor não fez o correto uso da língua portuguesa, escreveu errado. Se você for transcrever exatamente como o autor escreveu, ainda que esteja errado, você usa a expressão sic, né, para indicar que no texto original a palavra consta de forma errada. Deve-se também usar aspas duplas no início e no final de texto que é transcrito, né, e aspas simples em transcrição que estiver inserida dentro de outra. Né? No lugar das aspas duplas, você também pode usar você pode também colocar em itálico o texto transcrito, para que assim você confira destaque ao texto que está sendo transcrito. Outra observação: recuar em relação à margem esquerda e usar corpo menor quando as transcrições tiverem mais de 3 linhas. Quando se tratar de textos de lei, recuar independentemente do número de linhas. Deve-se usar espaço simples entre as linhas e um espaço duplo entre
a citação e os parágrafos anterior e posterior. Esse tipo de citação aparece sem aspas. Supressões que são feitas numa transcrição devem ser indicadas por reticências, entre parênteses ou colchetes. É que nem sempre transcrevemos exatamente todo o fragmento de um texto. Por vezes, nos interessa somente uma parte daquele texto. Então, aquela parte que queremos suprimir, nós cortamos no momento de fazer a transcrição e colocamos, no caso, indicamos, né, que aquela parte foi cortada usando parênteses, né, parênteses ou colchetes. Citações podem vir introduzidas por expressões do latim, como verbis, inverbis, né, que significa pelas mesmas palavras, textualmente, né? No caso de matérias que sejam publicadas em colunas, como acontece em revistas, jornais, pode manter apenas as aspas, dispensando-se o recuo e a composição em corpo menor, independentemente da extensão das transcrições. Caso você queira destacar algum termo ou destacar a expressão de uma citação direta, você poderá destacá-lo colocando em negrito, em itálico ou então sublinhando. No final, acrescentando a expressão grifo nosso, ou então sem grifo no original, como nos exemplos que a gente cita lá no nosso material. Citação feita em nota de rodapé, ela deve vir sempre entre aspas, independente da extensão dessa citação. Vamos conversar agora a respeito das normas para indicação de fonte. Portanto, avançando agora para o tópico 9, né, já o último, né, desse encontro. Né? Vejamos, então, o ponto 9, normas para indicação de fonte. O sistema autor-data, também chamado de sistema alfabético, é o que apresenta, de forma resumida, a fonte da citação no próprio corpo do texto. Para obter dados completos dos documentos que estão sendo citados, né, o leitor deve recorrer a uma lista, né, de referências de bibliografia que você deve obrigatoriamente colocar ao final do seu texto. Você deve, portanto, observar as seguintes regras. Quando a referência não estiver incluída na oração, o nome do autor deve ser escrito com letras maiúsculas, seguido pelo ano de publicação do documento que está sendo citado e, opcionalmente, da página ou da seção de onde foi extraída a citação. A referência deve vir entre parênteses e logo após o trecho citado. Quando a referência está incluída na oração, apenas a letra inicial do nome do autor é que deve estar escrita com letra maiúscula. E, entre parênteses, informa-se a data da publicação do documento e a paginação, que no caso fica opcional. Para citação com 2 ou 3 autores, né, deve ser obedecida a seguinte construção. Em citações diretas, informar os respectivos sobrenomes dos autores que devem aparecer separados um do outro por ponto e vírgula. Em seguida, coloque a data da obra e, opcionalmente, a página de onde tirou a citação. Se a citação for indireta, você informa os sobrenomes dos autores e a data da obra entre parênteses. Citações com mais de 3 autores, né? Você indica somente o nome do primeiro autor. A citação com mais de 3 autores indica somente o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al.
ET, espaço AL, ponto. Porque, nesse caso, já indica que aquela obra foi construída por 4 ou mais autores, certo? A citação de obra, né, quando feita pela primeira vez num texto, deve ter a sua referência completa. Se não houver intercalações de outras obras do mesmo autor, as citações seguintes da mesma obra podem ser substituídas pela expressão em latim, opus citatum, obra citada, né, que na forma abreviada escreve-se OP, espaço, CIT, opcite, né, após o nome do autor. Aí assim você evita de ficar citando, né, assim você evita de ficar citando, né, repetindo a mesma referência que já foi citada uma primeira vez. A indicação de uma obra que seja de mesmo autor, né, já referenciada em nota anterior, na mesma página, ou em página não tão distante. Neste caso, você usa a expressão em latim, na forma abreviada, que é id ibid, né, mesmo autor e mesma obra. Sendo obra diferente, né, porém de autor já referenciado em nota imediatamente anterior, usa-se a expressão latina abreviada id, ponto, de mesmo autor, né, acrescida do título e demais elementos de referência. Na citação indireta, né, usa-se a expressão latina apud, que significa da obra de, citado por, conforme, segundo, né, e faz-se em seguida a indicação da obra consultada de forma completa, né? E com relação a todas essas regras, lá no material você encontrará exemplos, né? Essas orientações, inclusive, lhe serão muito úteis lá na frente para a construção do seu trabalho de conclusão de curso, mas apliquem essas regras desde já na apresentação dos trabalhos acadêmicos de vocês. Citação de citação, né? Trata-se de menção a um documento a que não se teve acesso, né? Mas do qual se tomou conhecimento apenas porque aquele documento foi citado num outro trabalho. Aí só deve ser usada no caso de absoluta impossibilidade de acessar o documento original. Neste caso, a indicação é feita pelo nome do autor original, seguido da expressão citado por, ou então apud, e do nome do autor da obra que foi consultada, aparecendo somente o nome deste nas referências bibliográficas. E, por fim, a tradução em citação. Textos em língua estrangeira podem ser citados no original ou traduzidos. Documentos legais devem conter a tradução obrigatoriamente. Nesse último caso, a expressão traduzido por, né, deve aparecer logo após a citação. Se a citação mantiver o idioma original, a tradução feita pelo autor do trabalho deve aparecer em nota de rodapé. No sistema numérico, também chamado de citação nota, a obra ou outra fonte da qual foi extraída a citação também deve ser indicada em nota de rodapé, denominada neste caso de nota de referência. O número da nota no texto pode ser indicado ao final da frase, após algum termo relevante citado, ou após o nome do autor. Devemos observar que a utilização desse sistema dispensa a apresentação de lista de referências bibliográficas no fim do documento. Então, dessa forma, nós vamos finalizando por aqui, para que não fique tão cansativo. Teremos um próximo encontro em breve. Na próxima aula, nós finalizaremos o estudo desta unidade 2, que é um pouco mais extensa, a unidade de padronizações e normatizações.
Então, ainda que seja um pouco cansativo, né, tomar conhecimento de todas essas regras, vejam como é importante aqui nos cercarmos dessas regras da língua portuguesa, vocês terão a oportunidade de já começar a colocar em prática todas essas regras que estamos aqui trabalhando, porque no decorrer do seu curso, certamente que seus professores lhe demandarão a apresentação de trabalhos, a entrega de trabalhos, de textos escritos, de artigos científicos, então, vocês já poderão começar a empregá-las na sua jornada acadêmica. Então, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.